Então, exercício 3, na página 6, ele está falando o seguinte, ó. A fração 3/4, abaixo tem algumas frações. Dizer se elas são equivalentes ou não. Para ser equivalente, ela tem que ser igual a essa fração, igual no sentido de proporção. Então, por exemplo, 2/3 não é igual, né? Se eu pegar 2/3 e colocar aqui, ó, em alguma coisa, olha, no mesma área dividir por 2/3 não é igual que a mesma área dividindo em 4 partes pegando 3, tá? Ou se eu for dividir, né? Aqui 2/3 é aproximadamente 0,6, tá? E 3/4 é aproximadamente, não, é 0,75, né? Então ele 3/4, olha lá, é ligeiramente maior que 2/3. 5/4, né? 5/4 também não, né, gente? 5/4 é uma fração imprópria, é 1/4, 1 inteiro e 1/4, tá? Então não é igual a 3/4, que é menor que uma parte, né? Menor que um inteiro. 6/8, opa, se eu dividir por 2 aqui, eu vou obter 3/4, então é a mesma fração, é equivalente, tá? Se eu pegar, olha lá, se eu pegar uma coisa e dividir em 8 partes, pegar 6, se eu pegar a mesma coisa e dividir em 4 partes, pegar 3, significa que eu estou pegando a mesma quantidade, tá bom? 15/20 também é equivalente, porque se eu dividir por 5 em cima e embaixo, porque termina em 5 e 0, é múltiplo de 5, ó, dá 3/4, tá? Então é equivalente. 1/2 não é, né, gente? Dá para ver o seguinte, olha, 3/4, eu já falei, dá 0,75 e 1 dividido por 2 dá 0,5. Isso aqui não é a mesma coisa, não são iguais, tá? 9/12, né? Desculpa, se eu dividir por 3 vai dar 3/4, então são equivalentes. 12/8. Se eu dividir por 4, que dá para dividir, porque são múltiplos de 4, vai dar 3/2. 3/2 é 1,5, ó, que não é a mesma coisa que 0,75, né? E 12/16, se eu dividir por 4, vai dar 3/4, opa, outra fração equivalente. Então, quais frações aqui são equivalentes a 3/4? 6/8, né? A gente pode até colocar assim, ó. 3/4 é igual a 6/8, que é igual a 15/20. O exercício não pediu, tá? Mas a gente tá colocando aqui. Que é igual a 9/12, que é igual a 12/16. Basta eu multiplicar ou dividir os numeradores e denominadores para obter a fração que a gente chama de fração geratriz, né? A menor da fração. E aí no final da página 6 ele pede para fazer um texto com o que eu usei aqui, né? Então eu coloquei, ó, divide ou multiplica o numerador e o denominador pelo mesmo número e acha a mesma fração. Isso que a gente fez, né? Eu peguei 6/8, dividi por 2, obtive aqui, né? Aqui, ó. Dividir por 2, aqui. Dividir por 5, aqui. Dividir por 3, aqui. Dividir por 4, tá? Tanto em cima quanto embaixo. Ou eu divido o numerador pelo denominador e eu tenho que achar o mesmo decimal. No caso aqui, 3/4 é igual a 0,75. Ó. Se eu usar essa metodologia, também dá certo para saber, tá? Ou então na forma de representação de figuras. Só que na forma de representação de figuras, às vezes fica muito próximo e não dá para perceber, né? Quando é meio e 3/4, por exemplo, fica mais fácil, né? Por exemplo, se eu pego duas circunferências, né? Uma eu divido em 4 partes e pego 3, ó. Tudo isso. E a outra eu divido em 2 partes e pego uma, ó. Dá para perceber que isso aqui é maior que isso aqui, né? Tá certo? Mas tem casos que fica, aqui por exemplo, ficou bem parecido. Dá para perceber que aqui é maior, mas é próximo, né?